Os maiores desafios que eu enfrentei na maternidade. Gente, meu nome é Aline Seri, eu sou mentora de empreendedoras, então eu ajudo mulheres e eu tô com esse canal aqui, hoje eu tô falando com vocês sem roteiro, tá? Então já vou dizer é sem roteiro, eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha experiência, quero compartilhar com vocês os desafios que eu enfrentei. Eu já tive 2 gestações, um bebê eu perdi e a quarta agora, né? Contando então, agora é a quarta. Eu quero contar para vocês o que aconteceu durante todo esse processo. E esse canal ele é exclusivo para transmitir amor para os lares, para as famílias brasileiras. Esse é o objetivo aqui. Se você é mãe de primeira viagem, seja muito bem-vinda. Se você já tem outros filhos e assim como eu também tem experiências a compartilhar, fala aqui nos comentários, vai ser muito bem-vinda. A gente está aqui para crescer juntas, a gente está nesse momento para a gente mostrar nossa união, nosso amor. Coisas incríveis podem acontecer por nosso intermédio, porque afinal de contas, somos nós as guardiãs dos nossos lares, somos nós que cuidamos da geração, da formação do coração dos nossos filhos. E eu vou entregar tudo que eu tenho aqui para vocês. Eu já tenho outros canais voltados mais em empreendedorismo feminino, negócios, mas esse canal aqui ele é exclusivo para falar de maternidade. Se você está chegando agora aqui, está me vendo pela primeira vez, fica até o final porque eu vou revelar coisas surpreendentes que tá no meu coração. E eu acho que eu vou começar por aí. Como que começou a ideia, né, de abrir esse canal? Bem, começou agora, nesse momento. Então, eu e meu marido, a gente agora é 7 horas da manhã. Eu tô gravando aqui no quintal porque os meus filhos estão dormindo, então eu não quero acordar eles lá em casa, dentro de casa. Então eu tô aqui fora, no interior de São Paulo, nesse momento que eu tô falando com vocês, eu estou no interior de São Paulo. Eu estou com 18 semanas de gestação e eu e meu marido a gente tem uma rotina matinal espiritual. Então a gente lê a Bíblia, a gente faz o nosso devocional. E depois que ele foi trabalhar, eu comecei a orar, falei, Senhor, como eu posso ajudar outras pessoas? Onde mais eu posso ajudar pessoas a serem transformadas, a ter vidas melhores? Eu falo de negócio, Senhor, mas o que eu posso e veio no meu coração. Compartilha o que você sabe sobre maternidade, sobre o seu papel de mãe. E isso aconteceu agora. Então eu estava indo colocar roupa para lavar, me veio isso, coloquei a roupa lá na máquina. E na hora que eu liguei a máquina, eu falei: "Ah, eu vou gravar um vídeo amanhã". Não. Eu vou gravar agora. Aí eu parei a máquina de funcionar para não fazer barulho para vocês. O som não tá muito legal porque os meus microfones estão descarregados, mas eu prometo que o próximo vídeo o áudio vai ser melhor. E aí eu coloquei os microfones para carregar e eu falei, eu não vou deixar esse tempo sem fazer nada, né? Eu vou gravar um vídeo e aí por isso eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, como eu falei, meu nome é Aline Seri e minha primeira gestação foi quando eu tinha 26 anos, então eu não era nenhuma adolescente, mas eu confesso que foi muito assustador para mim. Por que foi assustador? Porque minha primeira gravidez não foi uma gravidez planejada. Aliás, eu estava em um momento de estudo, eu tinha uma rotina de estudo, eu empreendia e eu ganhei uma bolsa integral de inglês na época. Eu tinha acabado de receber a notícia que eu tinha ganho uma bolsa integral para fazer inglês, para estudar. E aí eu descubro que eu estava grávida. Foi assustador? Foi. Por quê? Porque eu não entendia nada de bebê. Eu não entendia nada, não sabia por onde começar. E eu e meu marido, na época, a gente estava planejando o nosso casamento. Então, a gente ainda nem era casado. A gente estava planejando o nosso casamento. Éramos noivos
E eu me vi numa situação assim de desespero, ter que conciliar trabalho, faculdade, estudo de idioma. E aí, como lidar com aquela situação? E eu confesso que foi bem assustador para mim. E naquele momento foi muito legal como eu descobri, porque eu e meu marido a gente tinha um centro automotivo e eu estava sentada e aí eu cochilava. Aí meu marido falou assim: Nossa, nunca vi você cochilar assim. E aí era do nada, gente. Tava trabalhando, aí dava um soninho, eu cochilava assim. E ele falava: Nossa, que esquisito. Você tá grávida? Falei: Imagine, tô nada. Você tá grávida. Aí quando eu fui fazer o exame, trouxe pra ele abrir. Eu nem tive coragem de abrir o exame de sangue. Aí na hora que ele abriu, é positivo. Aí eu falei: Meu Deus, agora que eu tô estudando, agora que eu tenho uma carreira pela frente, agora que eu não sei o quê. E aí veio no meu coração uma grande ansiedade, porque eu falei, eu não sei trocar uma fralda, eu não sei cuidar de um bebê, nunca tinha cuidado de um bebê, então eu fiquei em crise. Abro aqui o coração para vocês e revelo isso. Eu falei, gente, coitada dessa criança, porque nem acordar de madrugada eu não acordo. Ele vai ter que aprender a fazer a mamadeira dele com 2 meses de vida, porque eu não acordo, gente, para mim o sono era sagrado, eu não sei para vocês, mas para mim eu dormia e era aquele momento, sabe, que eu não acordava à noite para nada e me vinha esse desespero de pensar que eu teria uma rotina diferente a partir daquele momento. Mas enfim, daí o que que acontece? Toda a gestação foi muito tranquila, fiz o pré-natal, foi maravilhoso, todo o pré-natal. Aí quando chega o momento de comprar as coisinhas, né, eu falo, ai, coisa mais fofa. Mas a mãe nasce quando o bebê nasce. E foi quando o médico foi parto normal, meu primeiro filho. Foi um pouquinho complicado, ele nasceu prematuro. E outro vídeo eu conto pra vocês melhor o que aconteceu. Mas na hora que ele nasceu, o médico mostrou, ele nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Na hora que o médico mostrou pra mim, eu não tenho como descrever pra vocês a emoção. Eu não tenho, não existe palavras. Eu nunca imaginei que existiria um amor maior. Porque eu olhei aquela carinha e falei, é meu. E aquele amor, assim, é tão grande, porque se falasse pra você arrancar do teu peito, o teu coração batendo e der pra ele, você daria. De tanto amor, assim, que pelo menos essa foi a minha experiência, tá, gente? Que eu senti. E foi incrível, incrível. E aí eu falei assim, gente, mas ser mãe não é ruim assim. Porque eu achava que quando eu fosse mãe, minha vida acabaria. Eu não sei porquê, mas eu tinha esse entendimento. Puxa, eu vou ser mãe, vou ter que parar a faculdade, não vou poder trabalhar, não vou poder fazer nada, eu vou ter que depender de homem, eu não quero depender de homem. Minha mãe sempre me criou me dizendo que não era para eu precisar de homem, agora eu vou precisar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E eram essas coisas que passavam na minha cabeça, de verdade. E aí, quando ele veio, eu vi que não era ruim assim, que era a coisa mais linda que estava acontecendo na minha vida. E aquele amor, gente, era tão grande que eu não tenho nem como descrever. Foi um pouco complicado para amamentar, uma coisa que eu não sabia, passar bucha vegetal no seio durante a gestação, porque para o seu peito, o seu seio fica mais... tirar um pouco a sensibilidade, para no momento da pegada do bebê você não sofrer tanto. Então, como eu não tive essa informação, meu peito era muito sensível. Quando eu fui amamentar, eu sofri um pouco. Aliás, eu sofri bastante. Sofri bastante. Tive mastite, meu peito empedrou, então um monte de coisa que eu não sabia, mas que não tinha relação com o bebê em si, tinha relação com o meu corpo, que eu precisava lidar com algumas questões, que depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas passou, superei, as coisas, né, foram. E aí depois de 3 anos e meio, aí eu tive depois de 3 anos, porque com 3 anos e 10 meses o Cássio tinha o meu primeiro filho, aí eu tive a Lívia, a minha segunda filha, que também foi maravilhoso. Eu vi que ser mãe era incrível. O meu filho
estava se desenvolvendo, estava bem, e ele pedia uma irmã, ele queria uma irmã. E aí eu tentei engravidar, a primeira vez fiz o exame, deu negativo, a segunda vez deu negativo. Aí a terceira vez eu fiz o exame, deu positivo, aí foi uma alegria muito grande. Da minha filha eu já fiz o exame de sexagem para saber, porque eu estava tão ansiosa, eu também queria tanto uma menina, que daí quando eu fiz o exame de sexagem, a gente descobriu que era uma menina, a gente ficou tão feliz. Lívia foi o nome que nós escolhemos, quer dizer, meu marido, né? Escolheu o nome do primeiro, escolheu o nome do segundo também. Aí foi incrível, assim, eu falei, meu Deus, vou ter um casal, que maravilha, que coisa linda. Na época, gente, eu pulei essa parte, mas eu trabalhava, tanto quanto eu tive meu primeiro filho, minha segunda filha, eu era uma mãe CLT. Na época eu trabalhava fora, então foi muito difícil conciliar a rotina de casa, trabalho com horário fixo. Então tudo isso foi muito difícil para mim, mas o meu marido ele sempre ajudou bastante. A faculdade, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu não tranquei, eu continuei. Então à noite eu ia para a faculdade, meu marido ficava com o bebê em casa. Algumas vezes eu levava ele para a faculdade também. E eu tive o apoio de colegas incríveis que também me ajudaram no processo, com o trabalho, com as coisas que tinham para entregar. E foi muito legal. E enfim, daí chegando na história da minha segunda filha, a gente foi mais leve, porque eu já sabia o que esperar, já preparei meu peito para amamentar ela, o enxoval eu já sabia as coisas que deram certo para o meu filho, as coisas que eu comprei e não precisei utilizar, então já foi mais leve, já foi mais tranquilo. E aí, em 2022, quando a minha filha já estava com 7 anos, eu descobri que estava grávida novamente do meu terceiro filho. Só que era uma gestação ectópica, então foi uma gestação gerada na trompa. O médico falou que eu precisava tirar o bebê porque, na verdade, eu descobri quando já tinha estourado a trompa, então eu estava com uma hemorragia interna e o médico falou simplesmente assim: olha, de hoje você não passa. Então, ou a gente faz a cirurgia hoje, ou daí amanhã nem você nem o bebê tá aqui. Então, foi muito traumático, por quê? Porque eu estava sendo muito resistente com aquilo que ele tinha falado que precisava tirar o bebê. Na minha cabeça, como assim? A ciência é tão evoluída? Como não tem uma solução para isso? Tem que ter uma solução para isso. Só que realmente não tinha o que fazer. Depois eu estudei também para saber, entender um pouquinho melhor. E enfim, aí passei por um processo, fiquei na UTI, foi um pouquinho complicado, mas passei por isso. O difícil foi a cabeça depois, em casa, né? Porque enquanto eu estava no processo de recuperação, na época eu trabalhava como consultora no Sebrae, eu tinha 2 empresas já de treinamento e estava abrindo uma choperia. Olha que louca. Que depois eu conto melhor essa história para vocês também. Então eu tinha uma rotina muito acelerada, trabalhava bastante e daí durante aquela situação que eu tive fui obrigada a parar tudo, fui obrigada a parar todos os meus negócios. Aí na minha cama eu chorava, querendo entender, me perguntava: Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Que vem esses questionamentos, né? Infelizmente. E aí me vinha um desespero, do nada eu chorava, do nada me vinha uma sensação que eu poderia ter feito alguma coisa. Eu falava, não, eu poderia ter feito alguma coisa para salvar ele. E sabe, foi muito, muito, muito triste. E o médico falou assim, eu perdi uma trompa, perdi um ovário, e eu tive útero, quase eu perdi meu útero. O médico falou, olha, foi muito suturado, então você não vai conseguir engravidar, a não ser que tenha um tratamento muito específico, sem garantias também. E daí tudo bem, né? Até que eu descubro que eu estou grávida esse ano. E foi uma alegria, assim, muito grande. A gente ficou tão feliz, tão feliz. E agora a gente está esperando o Ravi. Eu estou de 18 semanas de gestação. Hoje a gente vai fazer ultrassom para ver como que ele tá. E eu vou gravar outro vídeo falando as novidades para vocês.
eu contei um pouquinho da minha história para contextualizar para vocês o que eu tenho de experiência para agregar na vida de vocês, que esse é o meu objetivo aqui. O meu objetivo, a minha única coisa é transformar vidas. Fazia isso no âmbito empresarial, fazia isso com relação a negócios, mas agora eu senti, hoje Deus colocou no meu coração que eu preciso fazer isso. Falando também sobre o papel da mulher, da mãe no seu lar e como isso pode ser mais leve, porque o que eu aprendi foi melhorando todo o processo. Eu acho que eu posso trazer algo para você que venha deixar mais leve também. E se você tiver algum tema de interesse, se você tiver algum comentário, se você quiser falar alguma coisa, você é muito bem-vinda. Sua voz aqui é ouvida. Eu quero ouvir tudo que você tiver a colocar sobre essa questão. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários, tá bom? E se quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade. É muito importante a gente estar bem com a gente mesma. E antes de encerrar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês em que momento eu tô da minha emoção, porque nós somos uma tríade, tá? O que isso representa? Nós somos espírito, alma e corpo. Então é muito importante a gente entender isso. E é a primeira vez que eu estou passando por uma gestação que eu tenho clareza disso aqui. Nas minhas outras duas eu não tive. Então agora eu tenho clareza disso. Então o meu espírito tem que estar conectado com o meu Criador. A minha alma são as minhas emoções, o meu eu, onde o que habita o meu corpo é a minha alma. E o meu corpo, que é o meu físico, onde está a minha autoestima, o que eu me olho no espelho, o que eu posso pegar. Falando do meu corpo, em que momento eu tô? Antes de descobrir a gravidez, eu já estava fazendo uma transição do meu cabelo, que também depois eu vou compartilhar com vocês como que aconteceu isso. Então, durante mais de 20 anos eu alisava meu cabelo e de repente eu comecei a passar pela transição, que é um processo muito desafiador. Por quê? Porque, gente, sou outra pessoa. Se você olhar minhas fotos antes, quando eu alisava meu cabelo, e hoje é outra pessoa completamente diferente. Então, eu já tinha decidido passar pela transição. Por quê? Porque eu queria liberdade. Falava, gente, eu sou escrava do meu cabelo. Eu moro em Balneário Camboriú, tem piscina no meu prédio. Eu moro em frente à praia, só que eu não posso ir. Por quê? Porque eu não quero molhar meu cabelo. Então eu ficava o tempo inteiro preocupada com o tempo para não molhar. Eu falava, gente, enfim, não quero essa vida. Vou passar pela transição. Ok, só que existe o processo. E quem diz que o processo é fácil? Não é fácil. Então o processo é bem desafiador. Então, em que momento eu tô nesse sentido? Puxa, não estou me sentindo bem, não estou com uma boa autoestima. Tanto que quando veio pra mim essa sensação, né, Deus colocou no meu coração gravar esse vídeo pra você. Primeira coisa que eu fiz, né, fazer uma make básica, passar um batom rebocado pra chamar atenção, mas na verdade, ó, só tem protetor solar, blush, batom e um lápis de olho. Acabou, bem rapidão para vir aqui gravar para vocês, para eu me sentir bem. Por quê? Porque a gente se posiciona melhor quando a gente se sente bem. E como esse momento está sendo difícil de transição, então eu falei, então eu vou investir, né, na cara. E aí eu tô aqui agora falando para vocês. Então tá sendo uma transformação aqui, tá sendo uma transformação no meu corpo e não tá sendo fácil, tá? Tem dia que eu acordo, me olho no espelho e todos os dias agora eu acordo, eu tenho que lavar o cabelo, tá, gente? Porque acorda desse tamanho, não tem como acordar e vir falar com vocês. Vocês vão olhar assim e falar, meu Deus do céu. E mulher feia não inspira ninguém, isso é fato. Você não vai se inspirar por uma mulher, né? Você vai se inspirar por uma mulher que tá bem. Porque a primeira pessoa que a mulher se inspira quando tá bem é ela mesma, que ela se olha no espelho e se sente bem. E aí ela consegue inspirar outras pessoas. E aí todos os dias eu tenho que acordar e lavar meu cabelo, hábito que eu não tinha antes quando eu alisava. E para vir deixar ele, né, organizadinho aqui para falar com vocês, porque ele tá metade crespo, metade não, um pouco ainda, porque só tem
Tem 5 a 6 meses que eu comecei a transição. Então ele tá uma parte crespa e tá uma parte lisa. Então ele não tá muito legal, não. Tá, aí beleza. E aí, gente, às vezes eu chego no espelho e eu não me reconheço. Eu falo, quem é essa mulher aí? Eu não sei quem é. Porque tá tudo muito diferente do que eu costumava ver. Meu cabelo, meu corpo, minha aparência, né, por conta da gestação. E tá sendo difícil lidar nessa etapa, ok. E isso impacta na segunda esfera, que é a alma, a esfera almática, que é as minhas emoções. Tem dia que eu não tô muito bem, tem dia que eu tô pior ainda. Tem dia que eu tô, né, revolts. E assim, meu marido fala alguma coisa, meu filho fala algumas coisas. Eu não vou mentir pra vocês, eu preciso me acalmar. Eu preciso me acalmar. Por quê? Porque tem a irritabilidade dos hormônios já da gestação. Então, fica muito emotiva, não sei se você reparou isso. Você assiste um videozinho, um meme que você vê, você já chora. Eu tô sendo assim, dessas aí nesse momento. Então, também tá num momento que eu tô buscando equilíbrio, eu tô buscando conforto, eu tô buscando paz. E aí que eu tô buscando aonde? Na outra esfera, que é a esfera espiritual, onde eu exerço a gratidão todos os dias, me conecto com Deus, busco o alimento espiritual que está na palavra. Então a gente tem a nossa rotina de leitura da Bíblia. E é assim que eu tô fazendo uma esfera, tentando buscar conforto na outra, para quê? Para que eu alcance a plenitude, para passar o meu dia bem, para passar o meu dia bem. Então, eu não sei que momento você está passando, qual é os desafios que você está enfrentando nesse momento, mas você sempre, você vai achar conforto aonde? No espiritual. Então, se você tiver uma rotina espiritual, maravilha. Se você não tiver, de verdade, eu aconselho você a ter. Acorde e a primeira coisa, agradeça a Deus por você ter levantado. Agradeça a Deus por Ele ter concedido mais uma oportunidade para você viver e ser alguém melhor. E sem culpa, que às vezes eu vou revelar para vocês, muita culpa eu tenho de, puxa, hoje eu me irritei com o Cássio, puxa, eu briguei com a Lívia, eu poderia ter falado de uma outra maneira, mas aí quando eu acordo eu falo, obrigada, Deus, você me deu uma nova chance de hoje eu fazer melhor, e hoje eu vou fazer melhor. E aí você vai levar um outro dia. E se acontecer alguma coisa, tá tudo bem, você vai ter o outro dia e sempre exercendo a gratidão. Então, antes de gravar esse vídeo aqui com vocês, eu gravei um rapidinho, colocando exatamente essa questão, agradecendo a Deus por Ele ser tão maravilhoso, por Ele ser tão bom. E eu quero que você se sinta muito amada. Você é uma pessoa incrível, você tá gerando um ser dentro de você. Se você tiver gravidinha ou se você já tiver ganhado, você tem uma riqueza nas suas mãos. E eu quero que você saiba que você veio para viver algo extraordinário, tá bom? Um beijo.